Olá, meus amores, prontos para começar mais um conteúdo? Vamos dar início aí ao nosso segundo bimestre com a matéria de números complexos, né? Eu acho que não é novidade para vocês, que vocês já acompanharam as aulas dessa semana no Centro de Mídias, né, sobre esse tema, mas o que vocês não me pedem chorando, que eu não faço sorrindo, né? Então tá aí a videoaula que vocês pediram, vou continuar a gravação então, tá? Vou fazer sequência como nas nossas aulas presenciais, não vou correr com a matéria, vou bem devagar para vocês entenderem, só que vocês têm que assistir essas videoaulas, copiar esses slides no caderno, porque o que eu tô fazendo aqui seria igualzinho eu iria passar para vocês nas aulas presenciais. Então acompanhem o conteúdo, copiem os exemplos e façam os exercícios que eu pedi no roteiro para vocês, tá bom? E perguntem, pouquíssimos alunos estão perguntando, estão participando. Como eu falo até para as outras salas, não vamos perder esse ano, gente, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês do jeito, né, que for melhor. Vocês chegamos num acordo que as videoaulas seriam melhor, então eu tô aqui para ajudá-los, tá? Só que vocês têm que fazer a parte de vocês. Vocês têm que assistir, copiar esses slides, fazer os exercícios. Ficou com dúvida? Me pergunta, tá? Que aí a gente consegue vencer aí essa etapa da nossa vida, né? Que não é fácil nem pra mim, nem pra vocês, nem pra ninguém. Só que eu acho que juntos, unidos, a gente consegue superar mais essa, ok? Bom, gente, voltando aqui. Lá no nono ano, eu tenho certeza que quem foi o professor ou a professora de vocês já comentou assim, quando vocês estiverem lá no terceiro colegial, vocês vão ver um conjunto que chama números complexos, né? Porque quando os professores eles ensinam os conjuntos, aí a união de todos os conjuntos é o conjunto dos reais. Aí sempre tem um aluno que pergunta, professor, então o último conjunto dos reais, aí sempre o professor fala, não, até agora sim, mas lá no ensino médio, vocês vão conhecer o conjunto dos números complexos, né, que são os números que não são reais, tá? E a gente vai ver agora quem são esses números complexos. Então, olha só, galerinha, nós vamos começar vendo qual é a forma algébrica desse número complexo. Todo número complexo, olha só, ele pode ser escrito dessa maneira aqui, tá? Eu vou chamar meu número de complexo de Z, apenas por convenção, e ele vai ser sempre A mais BI. O que significa isso? Olha só, A é a minha parte real e B é a minha parte imaginária. E o I nada mais é do que a minha unidade imaginária, certo? Tá, Isa, mas se I é unidade imaginária, o que ele significa? Gente, o I é muito importante, isso daqui vocês não podem escrever, destaquem bem aí no caderno de vocês, que I ao quadrado é igual a menos 1, tá? Em números complexos, a unidade imaginária, que é chamada de I, ela tem esse valor. I ao quadrado é igual a menos 1. Ou, né? Então, vamos fazer aqui. Quando vocês resolviam a equação, a gente sempre falava, qual é o inverso da potência? É a raiz. Então, eu falar que I ao quadrado é igual a menos 1 é a mesma coisa que eu falar que I é a raiz quadrada de menos 1. Aí vocês podem falar, Isa, mas nós aprendemos que isso aqui não existe. Não existe raiz quadrada de número negativo. Exatamente, vocês tinham aprendido isso, que não existe raiz de índice par de número negativo. Ou o professor sempre falava, não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe dentro dos reais. Dentro dos números complexos existe. Por isso que o I é chamado de unidade imaginária. Tá, mas não tô entendendo nada. Tá, ok. Olha um exemplo aqui. Raiz de menos 4. Até então, galerinha, vocês aprenderam que raiz de menos 4 não existia dentro do conjunto dos reais. Como que eu posso escrever isso dentro do conjunto dos números complexos? Ao invés de escrever menos 4, eu posso escrever que isso aqui é 4 vezes menos 1. Né? Porque 4 vezes menos 1, menos 4. E eu posso escrever separado. Eu posso escrever raiz de 4 vezes raiz de menos 1. E aí, a raiz de 4, nós sabemos que é 2. E a raiz de menos 1 é
a nossa famosa unidade imaginária, que é i. Então, nada mais é do que 2i, certo? Ah, mas quando que eu vou saber quando eu tenho que colocar que não existe ou quando eu tenho que colocar, por exemplo, dentro dos complexos? Depende do seu conjunto universo. Se você estiver fazendo um exercício que o conjunto universo for os reais, ele quer a solução dentro dos reais, isso aqui não existiria, tá? Agora, se ele usar o conjunto universo os números complexos, aí a gente tem que utilizar a unidade imaginária, tá bom? Vamos ver um outro exemplo aqui, olha só. Vamos supor, se eu perguntar assim para vocês, raiz de menos 9 dentro dos reais não existe, mas e dentro dos complexos? Eu posso escrever o menos 9 como 9 vezes menos 1, que é a mesma coisa que raiz de 9 vezes a raiz de menos 1. E aí, raiz de 9 é 3 e raiz de menos 1 é a unidade imaginária. Então, isso aqui, na verdade, é 3i, certo? É bem simples. Bom, alguns exemplos que eu coloquei aqui é só pra gente identificar aqui quem é a parte real, quem é a parte imaginária. Então, olha só, sempre o número que tá sozinho é minha parte real, sempre o número que tá com o i é minha parte imaginária. Então, olha só, o a, que é a parte real, é 1, e o b, que é a parte imaginária, é o 2. A mesma coisa que no outro exemplo. O a é a minha parte real, que é o menos 3, e o b é a minha parte imaginária, que é o 4. No outro exemplo, o a é o 7, que é o número que está sozinho, e o b é o menos 2, que é a minha parte imaginária. Eu acho que até aqui não tem problema, eu acho que essa parte aqui é bem tranquila, tá? Outra parte importante, que passou também lá no centro de mídias, é a parte da igualdade. O que significa isso? Dois números complexos, olha, eu vou chamar um de Z1 e o outro de Z2. Eles são iguais, C e somente C, eles têm a mesma parte real e a mesma parte imaginária, tá? Ou seja, nesse caso aqui, o A e o C tem que ser iguais e o B e o D tem que ser iguais, ok? Então, eles são iguais somente, C e somente C, eles forem perfeitamente iguais. Não tem outra alternativa, tá? O número complexo 2 mais 3i, ele somente é igual ao número complexo 2 mais 3i e a mais nenhum outro, tá? Bem óbvio isso daqui. Bom, vamos ver aqui algumas características. Um número complexo, ele pode ser chamado de imaginário puro quando ele só tem a parte imaginária. Também é bem óbvio. Um número, então, de novo, um número é chamado de imaginário puro se ele tiver apenas a parte imaginária, ou seja, a parte real dele é zero. Então, se eu tiver esse número complexo aqui, olha, 0 mais 2i, não preciso colocar esse zero, eu posso simplesmente escrever como 2i. Então, ele é chamado de imaginário puro. E o número real já é aquele que a gente conhecia, né? Que é quando só tem a parte real, ou seja, o b é zero, ele não tem a parte imaginária. Então, olha só, 3, né? Todos os números que a gente conhece, menos 1, menos 2, 2 quintos, 10, que não tem parte imaginária, ele é chamado de número real, tá? Ok? Acho que aqui também tudo bem. Agora, eu vou fazer um exemplo com vocês que foi feito, né? Não exatamente esse daqui, mas foi feito um exemplo desse tipo lá no centro de mídias para mostrar para vocês onde que aparece o número complexo, né? Então, é o que eu falo para vocês. Lá no 9º ano, por exemplo, eu estou dando equação de segundo grau. E aí, chega numa situação, não sei se vocês lembram, quando está resolvendo por Bhaskara e o delta dá negativo, a gente para a resolução e fala que não existe raiz real, porque não existe raiz de número negativo, tá? Agora, resolvendo uma equação de segundo grau dentro do conjunto dos complexos, a gente vai continuar essa resolução, mesmo que o delta der negativo, que é um caso que eu vou fazer aqui com vocês agora. Então, é bom que a gente até retoma aí a equação de segundo grau, para quem não lembra, ok? Então, para resolver a equação de segundo grau por Bhaskara, eu preciso, antes de mais nada, dos meus coeficientes A, B e C. O A é quem está junto com o x², que não tem ninguém, então é 1. O B é quem está junto com o x, que é menos 2, não pode esquecer do sinal de menos. E o C é o número que está sozinho, que é 2 positivo.
E aí nós temos a fórmula de delta. Vocês lembram da fórmula de delta? Que é b ao quadrado menos 4ac, certo? Espero que vocês não tenham esquecido. Então, o b é menos 2. Então, parênteses, porque é negativo. B ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Galerinha, todo número ao quadrado é positivo, tá? Então, menos 2 ao quadrado é 4 positivo. Aqui, menos 4 vezes 1 vezes 2 dá menos 8. E aí, eu tenho 4 e devo 8, eu fico devendo 4. Então, lá até semana passada, por exemplo, vocês estavam resolvendo uma equação desse tipo, aí vocês vinham aqui e colocavam que a solução era o conjunto vazio. Não precisava nem continuar a conta, tá? Porém, aqui dentro dos complexos, nós vamos continuar, tá bom? Porque nós não estamos mais trabalhando no conjunto dos reais. Então, vamos lá. A famosa fórmula de Bhaskara é x é igual contrário de b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Quando eu falo contrário de b, o contrário de menos 2 é 2 positivo. Mais ou menos a raiz de delta, que é menos 4, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, aqui, gente, olha só porque dentro dos reais a gente parava de resolver, porque raiz de menos 4 dentro dos reais não existia, tá? Porém, agora nós vimos que, vou fazer aqui no cantinho, olha, vou colocar um asterisco aqui e vou fazer aqui no cantinho. Nós vimos até nos slides anteriores que eu posso escrever raiz de menos 4 como raiz de 4 vezes menos 1, que é igual a raiz de 4 vezes raiz de menos 1, que é igual a 2i, né? Porque raiz de menos 1 é minha unidade imaginária. Então, aqui eu vou colocar mais ou menos 2i dividido por 2. E aqui eu tenho que achar o meu x1 e o meu x2, né? Uma hora eu vou pegar o positivo, outra hora o negativo, mas não importa a ordem, tá bom? Então, eu vou escolher pegar o positivo primeiro, olha, 2 mais 2i dividido por 2 e 2 menos 2i dividido por 2. Poderia terminar aqui, porém, se vocês olharem, todos esses valores aqui, eles dão para dividir por 2, tá? Então, vamos escrever de uma forma mais simples, porque se for uma questão de alternativa, ela vai estar escrita da maneira mais simples, né? Então, vamos dividir todo mundo por 2. Como que vai ficar? 1 mais 2 dividido por 2 é 1. Não precisa colocar 1i, pode colocar só i. E dividido por 1, todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, pode deixar só 1 mais i. Aqui é a mesma coisa, ó. 2 dividido por 2 dá 1, então vai ficar 1 menos i, certo? Então, essa é a minha solução dentro dos números complexos, tá? Se fosse dentro dos reais, vocês parariam aqui no delta igual a menos 4 e colocaria a solução conjunto vazio. Nesse caso aqui, eu posso até colocar a minha solução, olha. Posso colocar que é 1 menos i, não importa a ordem aqui, 1 mais i, entre chaves, certo? Então, por exemplo, aqui é um exemplo de aplicação aí. Aí sempre tinha aluno que falava assim pra mim, Isa, mas onde eu uso números complexos, né? E eu sempre falava assim, olha, pra falar a verdade, de todos os conteúdos aqui da escola, o que eu não consigo praticamente ver a aplicação no dia a dia é números complexos, né? A não ser resolver uma equação assim. E aí, né, uma vez eu dei aula no instituto para uma turma de técnico em eletrotécnica. E eles falaram para mim, eles falaram que toda a parte de eletricidade que eles viam era em cima do conjunto dos números complexos, tá? Então, assim, eu, né, como não sabia nada dessa parte de eletricidade, não tinha noção nenhuma, né, que eles utilizavam bastante os números complexos, né? Então, dando aula para essa turma, eles me falaram, se aqui a gente não aprender números complexos, a gente não consegue fazer o nosso conteúdo lá de eletricidade, né? Então, assim, é vivendo e aprendendo. Às vezes a gente acha que isso aqui não vai servir para nada, né? Mas ela tem uma aplicação em algum lugar lá do nosso dia a dia, tá? Galerinha, um outro exemplo aí que eu vou fazer com vocês é,
determinar o valor de x de modo que esse número complexo seja real. Então, vamos ver aqui comigo, olha só. Um número imaginário puro, se ele só tem a parte imaginária, e ele é número real, se ele só tem a parte real. Então, vamos usar a lógica nossa aqui. Se ele quer que o número seja real, quer dizer que ele só tem que ter a parte real. Ou seja, a parte imaginária tem que ser zero. Ou seja, 2x menos 4 tem que ser zero. E aí eu resolvo essa equação aqui, que nesse caso é uma equação do primeiro grau, né? Como que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Esse 4 está negativo, passa positivo. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. 4 dividido por 2 é 2. Então, se o x for 2, este número vai ser um número real. Por quê? Substitui x aqui por 2. Olha só, 2 vezes 2, 4, menos 4, 0. Então, como a parte imaginária dele é zero, ele é considerado um número real, certo? Se fosse um outro número e ele estivesse pedindo assim, determine o valor de x para que ele seja um imaginário puro, o que você deveria pensar? Que então a parte real dele tem que ser zero, ok? Bom, e outra parte bem interessante, bem legal aí, que passou também no centro de mídias e tem bastante exercício no caderno do aluno de vocês que eu marquei, é essa parte de potência de unidade imaginária, tá? Vamos começar aqui, vamos trabalhar em cima dessa unidade imaginária. Olha só, se eu perguntar para vocês quanto que é i elevado a zero, nós sabemos que todo número elevado a zero é 1, né? Diferente do zero elevado a zero, que é uma indeterminação, tá? Nós sabemos que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, i elevado a 1 é i. Nós aprendemos nessa aula que i ao quadrado é igual a menos 1, né? Por definição de números complexos. E i ao cubo? Vocês concordam comigo que i ao cubo é i ao quadrado vezes i? Por quê? Bom, vamos lembrar lá da nossa regrinha de potência. Se eu tiver i ao quadrado vezes i elevado a 1, que aqui não tem o 1, mas vocês sabem que quando não tem expoente é ele, multiplicação de potência de mesma base. Eu conservo a base, somos expoentes. 2 mais 1, 3. Então, eu posso escrever o i ao cubo como i ao quadrado vezes i. O i ao quadrado, nós sabemos por definição que é menos 1. E o i elevado a 1 é i. I vezes menos 1, menos i. Certo? A mesma coisa que o i à quarta. I à quarta é i ao quadrado vezes i ao quadrado. Por quê? Na multiplicação de potência de mesma base, somos expoentes. Então, 2 mais 2 dá 4. Por isso que eu posso escrever desse jeito. I ao quadrado é menos 1, i ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes menos 1, sinais iguais, mais. Tá. O que aconteceu? Deu o mesmo resultado, olha só, que o i elevado a zero. Se eu fosse fazer aqui, por exemplo, i elevado a 5. Eu poderia escrever o i elevado a 5, por exemplo, como i elevado a 4 vezes i elevado a 1. Teria outras maneiras também. I elevado a 4, nós acabamos de ver que é 1. I elevado a 1 é i. 1 vezes i, i. Não deu também esse valor aqui? Então, se vocês continuarem fazendo i elevado a 6, i elevado a 7, sempre vai ficar voltando nesses valores. Ou seja, sempre vai dar ou 1, ou i, menos 1, menos i. Sempre nessa sequência. Olha só, eu fiz o i elevado a 4, voltou no 1. Eu fiz o i elevado a 5, voltou no i. Se eu fizer o i elevado a 6, vai voltar no menos 1. Se eu fizer o i elevado a 7, vai voltar no menos i. Então, sempre, gente, vocês podem ficar aqui o resto da vida fazendo. Sempre a sequência vai ser essa, ó. 1, i, menos 1, menos i. Vocês podem continuar fazendo. Vai dar assim, 1, i, menos 1, menos i. 1, i, menos 1, menos i. E assim por diante. Ou seja, eu tenho 4 possibilidades de valores. Eu só tenho esses valores aí para uma potência da unidade imaginária. Mas vamos ver o que isso tem a ver. Olha só. I elevado a 4. Ele é um número que está na tabuada do 4. Então, ele dá o primeiro resultado. Se eu for calcular o i elevado a 5, que nós já fizemos ali, se você dividir 5 por 4, Isa, por que por 4? Porque eu tenho 4 valores aqui distintos.
vai dar 4 vezes 1, 4, vai sobrar resto 1. O que que significa? Que eu vou dar uma volta, vou passar aqui em cada valor e vou voltar, né, neste valor aqui. Ou seja, gente, vou falar de uma maneira mais fácil aqui para vocês. Como nós temos 4 valores possíveis, vocês vão sempre dividir por 4. O valor do resto é exatamente o valor do expoente, ou seja, i elevado a 5 é só dividir 5 por 4, o resto não deu 1, então ele vai ter o mesmo valor do i elevado a 1. Vamos ver o i elevado a 6. É só dividir 6 por 4. Por que por 4? Porque o conjunto tem 4 elementos. Então, se eu fizer 4 vezes 1, 4. Vai sobrar resto 2. Então, o i elevado a 6, ele vai ter o mesmo valor do i elevado a 2, que vai ser menos 1. E eu posso perguntar i elevado a 1 milhão. É só você dividir 1 milhão por 4 e ver o resto. No caso, se eu pegar o 12, por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui, quanto que é i elevado a 12? O 12, ele não é múltiplo do 4? Ou seja, se eu dividir 12 por 4, vai 3 vezes 4, 12, vai dar resto 0. Ou seja, quer dizer que ele vai ter o mesmo valor do i elevado a 0. Tá? Então, qualquer exercício desse tipo, gente, tem inúmeros aí na apostila de vocês, pode cair no vestibular. Se ele perguntar i elevado a 500, é só você dividir 500 por 4 e sempre ver o resto, tá? Coloquei um exemplo aqui pra gente finalizar, bem parecido com os exercícios, né, que vocês têm aí na apostila de vocês. Então, olha só. Ele pede aqui i elevado a 36. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, olha só. Eu vou pegar 36 e dividir por 4. Ah, Isa, eu já sei que 36 tem na tabuada do 4. Que 4 vezes 9 dá 36 e dá resto 0. Ou seja, o i elevado a 0, desculpa, o i elevado a 36, ele vai ter o mesmo valor do i elevado a 0, certo? Mas, vamos ver o i elevado a 102. O que eu vou fazer mesmo? 102 dividido por 4. Por que 4 mesmo? Porque eu tenho 4 valores. 1i menos 1 menos i. Tá? Eu vou fazer assim, 4 vezes 2, 8, sobra 2. Abaixo 2, 4 vezes 5, 20, sobra 2. Sobrou 2, quer dizer que ele vai ter o mesmo valor do i elevado a 2. E aí a gente já consegue resolver, né? Todo número elevado a 0 é 1. E i ao quadrado, por definição de números complexos, é menos 1. Como que eu posso melhorar isso daqui? Sinais diferentes, menos 1 menos 1, 0. Certo? Então, essa conta aí dá 0. Então, pra gente finalizar, galerinha, vamos só fazer aqui um resumo do que nós vimos, tá? Então, nós vimos que a forma algébrica de um número complexo, ele tem essa característica aqui, A mais BI, onde A é a parte real, B é a parte imaginária, I é a unidade imaginária. Quem que é essa unidade imaginária? Eu posso pensar dessas duas maneiras aqui, olha. Ou que i ao quadrado é igual a menos 1, ou que i é a raiz quadrada de menos 1. Certo? Dois números complexos são iguais, se e somente se eles têm a parte real igual e a parte imaginária igual. Características. Ele é imaginário puro se ele só tiver a parte imaginária. E ele é um número real se ele for apenas um número real. Ele não tiver unidade imaginária, ok? E as potências. Essas daqui, gente, até o i elevado a 3, vocês têm que saber. Que são as 3 que vão se repetir depois. Então, todo número elevado a 0, 1. Todo número elevado a 1, ele mesmo. I ao quadrado, por definição, menos 1. Ah, eu esqueci o i ao cubo, Isa. Olha lá. 1, i menos 1, quem tá faltando? Menos i. Então, grava essa sequência aí pra vocês. Olha, 1, i menos 1, menos i. 1, i menos 1, menos i. E aí vocês não esquecem mais. E aí eu posso pedir 1 elevado a 37. Você vai dividir 37 por 4 e você vai pegar o resto. Por quê? Só pra vocês entenderem, olha. I elevado a 0, I elevado a 1, I elevado a 2, I elevado a 3, I elevado a 4, tá? Deixa eu fazer aqui, olha, mais bonitinho pra vocês, tá? Porque às vezes tem aluno que se ele não entender o que quer dizer, então olha só, ó, 1, I menos 1,
menos i. Então, aqui é o i elevado a 0, i elevado a 1, i elevado a 2, i elevado a 3. I elevado a 4, i elevado a 5, i elevado a 6, i elevado a 7. I elevado a 8, i elevado a 9, i elevado a 10, i elevado a 11. E assim por diante, tá? Se vocês perceberem, todos aqui, olha, são os números que estão na tabuada do 4. Ou seja, os múltiplos de 4 sempre vai ter resto zero. Então, sempre vai ser i elevado a 0, que vai ser 1. Tá? E aí, então, pra gente não ter... Imagina se eu pedir pra vocês de 1 milhão. Se você ficar fazendo aqui 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, até chegar no milhão. Não rola, né? Então, por isso que a gente sempre pega o número e divide por 4 e vê o resto, certo? Essa daí é a explicação. Ok, galerinha? Espero que vocês tenham entendido. Façam os exercícios que eu pedi essa semana para os roteiros. Não precisa enviar essa semana, como eu já disse, é para vocês irem guardando, que eu vou marcar uma semana para vocês enviarem todos de uma vez. Senão fica uma confusão no celular pra gente fazer as anotações de quem fez e quem não fez, tá? Mas, por favor, façam essa semana, que a semana que vem tem mais conteúdos. Acompanhem o Centro de Mídias, né, para complementar as aulas. Anotem também, às vezes, algum exemplo do Centro de Mídias que vocês acham interessante. E o principal, façam os exercícios. Somente fazendo que vocês vão ver se vocês têm dúvidas ou não, certo? E me perguntem, tá? Que eu tô aqui para ajudar vocês. É um ano diferente de todos que nós vivemos e infelizmente, né, vocês estão no terceiro ano do ensino médio, mas vamos fazer o possível para vocês não saírem prejudicados, tá bom? Só que eu faço a minha parte e vocês têm que fazer a de vocês, tá? Então, façam com carinho, estudem com carinho, que a gente consegue vencer nessa batalha, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.